Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é um vídeo muito especial do nosso canal, porque ele se refere à divulgação do meu novo livro. Como vocês sabem, eu sou autora de alguns capítulos de livro, então eu tenho coautoria em diversas obras. Eu tenho autoria única neste livro aqui, Bioética, Biodireito e Modernidade, Razão e Emancipação, pela editora Juruá. Mas hoje nós estamos falando da minha masterpiece até hoje. Essa é a minha obra-prima, quer dizer, a minha obra mais importante, esta que está saindo em pré-venda nesta semana pela editora Contracorrente, pela importantíssima, ilustríssima editora Contracorrente, que publica autores famosos e referenciais teóricos cruciais para o entendimento crítico da nossa sociedade, principalmente do Brasil. Então, nós estamos falando do grande Florestan Fernandes, estamos falando na sociologia de Gessé Souza também, no direito, por exemplo, de Rafael Valim e Alisson Mascaro, na psicanálise de Christian Dunker. Temos autores e autoras especialíssimos aí na editora Contracorrente, uma editora com trabalho extremamente refinado, aí comprometida com o pensamento crítico, por isso este nome, né? Contra a corrente da negação da ciência, contra a corrente da negação da importância do conhecimento, contra a corrente dos obscurantismos, contra a corrente das proposituras de perspectivas antidemocráticas. Então, é uma editora bastante comprometida, acima de tudo, com o humano e com o pensamento crítico. Publica autores e autoras de diversos espectros ideológicos e, por ser contracorrente, teve a coragem de publicar uma obra radicalmente marxista, que é essa minha obra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no site da editora como está a divulgação aqui do meu livro. Como vocês já devem ter visto, meu livro se chama Crítica ao Feminismo Liberal, né? Porque eu venho propor aí uma outra ideia diferente de tudo que tem se feito e se dito aqui no Brasil e no mundo. E Valor, Clivagem e Marxismo Feminista é o subtítulo, que se refere aos conteúdos mesmo bem densos, bem críticos da obra. Esta é a capa, belíssimo trabalho do Maicon, está em pré-venda com desconto de 10%. Ah, Thalys, mas seu livro ficou um pouco caro, né? Dependendo da sua capacidade econômica. Mas veja, a obra está aqui com 450 páginas, gente. Não é um livrinho fininho. É um livro de fôlego e por isso tem esse valor. Você vai comprar uma obra bastante robusta em todos os sentidos, né? E a Contracorrente faz aqui uma sinopse, um elogio da minha obra, que conta com o honroso prefácio do professor Alisson Leandro Mascaro, que é o organizador de toda essa coleção Pensamento Jurídico Crítico. Somos todos juristas que vamos publicar nessa coleção, mas a partir de uma perspectiva filosófica e da filosofia marxista. E a editora Contracorrente honrosamente escolheu o meu livro, a minha obra, para inaugurar a coleção, justamente porque ela trata desse tema tão crucial para os nossos tempos. Aqui está o sumário, veja, essa obra ela é resultado, ela é o produto da minha tese de doutoramento, na qual eu estudei a autora alemã Roswitha Scholz, que é uma autora da teoria crítica do valor alemã de Nuremberg, junto com outros autores que já são um pouco mais conhecidos no Brasil, como Anselm Japp e Robert Kurz, e outros menos conhecidos, mas não menos importantes, como Ernest Lohoff, Norbert Penkler, e esses autores e autoras, dentro de uma perspectiva marxista radical, revisitam a teoria do valor de Marx para perscrutar a ideia de valor e de ontologia do trabalho, ressignificando categorias, reinterpretando categorias como o fetichismo ou a forma valor, para que nós possamos compreender a nossa sociedade, que é uma sociedade das mercadorias, segundo esses autores e autoras.
porém no interior da teoria crítica do valor, que já é altamente radical e emerge nos anos 1980, justamente ali no alvorecer da crise do Fordismo, do Estado Social, do capitalismo como um modo produtivo, centrado no capital produtivo como um todo. E ali na Alemanha, dentre esses autores radicais da teoria crítica do valor, da Wertkritik, a Roswitha Scholz propõe uma compreensão ainda mais radical, porque além de radicalmente marxista, é radicalmente feminista. Então, trazendo esses conceitos de Wertabspaltung, que, desculpe o pessoal nativo do alemão se eu estou pronunciando inadequadamente, mas a partir desse conceito que eu traduzo como valor clivagem, os sites portugueses do Beco, que publicam o Exit, que é a revista da Roswitha Scholz, traduzem como valor de dissociação. Há pessoas aqui no Brasil que propõem a teoria valor-cisão, mas eu proponho essa tradução valor-clivagem. Então, a partir desse conceito de valor-clivagem, eu estabeleço uma ponte com os debates da derivação do Estado e do direito, usando referenciais basilares como Evgeny Pachucanes ou Joaquim Hirsch, principalmente com a leitura de Alisson Mascaro e de seus discípulos e suas discípulas, para tratar a forma política e a forma jurídica também através da perspectiva crítica do valor e do valor-clivagem. O mais importante nessa obra é que ela é crítica ao feminismo liberal e tem uma leitura que não está sendo feita nem no Brasil e no mundo. Aconteceu um fenômeno a partir do advento do neoliberalismo, da derrocada do Estado Social e do Fordismo, em que nós assistimos não apenas a uma dissolução do modo de produção, com flexibilização e fim, né, do mundo do trabalho como nós conhecemos, da regulação laboral, da jurídico-laboral desse universo do trabalho, do próprio Estado Social, com as suas configurações e os direitos sociais, consequentemente, e as políticas públicas e o desenho de Estado Social, para dar lugar a um modelo de produção totalmente flexibilizado, pulverizado, precarizado, que é o pós-fordismo, há um Estado que volta a ser enxuto, austero, e que não provê nenhuma espécie de direito social, não protege minimamente os direitos sociais, pelo contrário, nós vemos um abandono desses direitos, mas vemos ao mesmo tempo um esfacelamento da própria esquerda, a partir da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, do chamado socialismo real, nós assistimos a uma crise da própria esquerda, na qual os sindicatos, com esse esfacelamento e pulverização do mundo do trabalho, acabam se inserindo na empresa, capturados pelo toyotismo e se tornando sindicatos absolutamente pelegos, sem nenhum poder de negociação, porque o desespero é tanto para manter os postos de trabalho que não se pode negociar por melhores condições de trabalho. Hoje tem um trabalho com relação formal de trabalho, chamado CLT aqui no Brasil, é luxo, né? Com esse fenômeno todo da precarização, da uberização. E os partidos políticos de esquerda, então, esses dois grandes movimentos tradicionais, os sindicatos e os partidos, aí são capturados pelo capitalismo. O sindicato no interior da empresa e perde completamente a sua verve de lutar pelo socialismo. E os partidos políticos de esquerda também se tornam todos social-democratas, porque querem vencer eleições, ocupar a máquina do Estado e fazer políticas públicas para efetivar os direitos sociais que estão nas cartas constitucionais das democracias liberais. Ou seja, o que os partidos de esquerda querem fazer hoje? Aquilo que a direita liberal, moderna, burguesa, prometeu desde as revoluções burguesas e nunca cumpriu. Isso se chama social-democracia. Não há nenhuma perspectiva de ruptura estrutural com o capitalismo, nem com a forma jurídica, nem com a forma política. E as mobilizações de esquerda em geral, os movimentos sociais,
que a sociologia chama de novos movimentos sociais, foram todos tragados por uma perspectiva altamente identitária, em que se aglutinam as dores em torno da opressão relacionada à identidade, e aí estão os movimentos como o movimento LGBTI+, e os movimentos feministas, os tais feminismos plurais, apenas para falar de gênero, para não citar outros novos movimentos sociais com essa perspectiva identitarista, porque são o foco do meu livro, eu estou discutindo o gênero ali. E esses movimentos organizados em torno dessa imensa dor, desse sofrimento dos sujeitos, mulheres, cis ou trans, pessoas LGBTQI+, etc., tudo isso faz com que esses movimentos completamente sejam capturados pela ideologia, tragados pela lógica de replicação do valor, e a única coisa que eles têm conseguido promover é mais capitalismo. Eu não vejo em nenhum espaço perspectivas feministas que hoje não sejam liberais. O que é o feminismo liberal? Esse que quer mais direitos, que quer mais Estado, mais forma jurídica, portanto, mais forma política e, consequentemente, mais capitalismo, mais replicação do valor. Não há nenhuma perspectiva de radicalidade. Ou seja, para mim, não há uma esquerda verdadeiramente revolucionária, ruptural e com referenciais teóricos robustos, porque praxis é isso, é estudar para transformar, porque ninguém transforma sem estudar. A gente, mas você fica fazendo teoria. Teoria é prática, é luta, é militância, é doação, é ruptura. E essa teoria que nós propomos não é encastelada, não é hermética, não é apenas diletantismo. É como dizia Marx, a filosofia não é só para compreender o mundo, é para transformá-lo. Mas para transformar precisa compreender. Marx se enveredou pela economia política, pela sociologia, pela história, pela filosofia do direito. Todos os caminhos teóricos percorridos por Marx levam a um único lugar, né, que é a transformação. É para isso que se faz a compreensão. Mas ele dedicou a sua vida toda a compreender. Compreender para transformar. Então, nós precisamos urgentemente de um referencial teórico radical porque vai à raiz da questão, das formas que estruturam o modo de produção capitalista, das formas sociais do capitalismo, que são formas específicas de sociabilidade da sociedade e das mercadorias, para que a partir dessa compreensão nós possamos aí reorganizar a esquerda, os movimentos feministas, para que a esquerda deixe de ser uma esquerda liberal, para que o feminismo todo deixe de ser um feminismo liberal e que nós possamos realmente nos organizar para ter como horizonte utópico a verdadeira emancipação. Precisamos ter esperança, precisamos acreditar nessa utopia. Se nós não acreditarmos, é que não haverá mudança mesmo, né? Então, o meu livro se estrutura por introdução. Olha só, no capítulo 1, eu proponho forma política, forma jurídica e valor masculino, né? Esse é o sumário. Discuto a forma política, a forma jurídica, Estado, direito e feminismo, acumulação, regulação e feminismo. No capítulo 2, eu vou mergulhar na teoria crítica do valor, na Wertkritik propriamente, conceito de valor, valor e capital financeiro, a crítica do valor, e os dois grupos da Alemanha que se cindiram, que são hoje a teoria crítica do valor alemão, a Crisis e a Exit. No capítulo 3, eu falo da teoria da Roswitha propriamente, da teoria do valor-clivagem, são os conceitos dela nesse capítulo. E no último capítulo eu falo de Roswitha e os feminismos e debato, né, faço os debates que ela propõe, né? Roswitha e os feminismos marxistas, Roswitha e os feminismos não marxistas. Nesse ponto eu estabeleço um diálogo que eu considero produtivo e importante com duas autoras que ela tem em foco, que são a grande Simone de Beauvoir e a atualíssima Judith Butler, porque, embora o meu livro seja uma crítica ao feminismo liberal,
eu nem vou me dar ao trabalho de desconstruir as premissas teóricas das teorias que são liberais através do mergulho teórico em Roswitha Scholz, é que eu desmonto qualquer perspectiva liberal que, para mim, como eu disse para vocês, só leva a capturas ideológicas e a mais capitalismo. E aí eu falo também dos movimentos feministas, né, e das discussões atuais acerca do feminismo para concluir, então, esse livro. Como eu disse para vocês, está aqui à venda, né, na pré-venda pelo site da editora Contracorrente. Na pré-venda você tem desconto, mas a partir do mês que vem, setembro de 2020, ficará à venda pelo preço cheio em caráter definitivo. Eu espero que você prestigie esta obra, que você divulgue a minha obra. Eu já recebi diversos feedbacks de pessoas que estavam sequiosas, assim, ansiosas por perspectivas teóricas que fazem o debate feminista fora dessa teia, fora dessa arapuca do liberalismo que só promove mais capitalismo. Então, eu quero convidar a todas, principalmente as mulheres, né, as feministas, a conhecerem a minha obra, mas também a todos os homens que querem se inteirar do debate, a todas também, as pessoas que não se identificam com o binarismo, eu discuto o binarismo nessa obra, para conhecerem a obra e, quem sabe, né, nós promovemos os primeiros passinhos desse caminho que nos direciona à utopia, que é a utopia da justiça, é a utopia da verdadeira emancipação. Obrigada.